Olá, seja muito bem-vindo ao canal Audiolivros e Mensagens. Eu sou o seu irmão Cristo João Batista e estamos começando a produção do livro Oração, a Chave do Avivamento, do pastor David Paul Yang Cho. Lembrando que este audiolivro será dividido em 5 partes. E dentro dessas partes existem vários subtemas. Então, é bastante importante o ouvinte estar prestando atenção nos subtemas dentro das 5 partes. Lembrando, para você nos ajudar e nos incentivar a produzir mais audiolivros, não deixe de estar comentando, deixando a sua opinião. E você também quiser estar ofertando do canal, no link da descrição estará o link para o grupo do WhatsApp do canal. Então essa primeira parte traz como tema incentivando os crentes à oração. Deus abençoe. Primeira parte: incentivando os crentes à oração. Os benefícios da oração. A oração produz poder. Pelo modo como Deus nos criou, estamos sempre querendo saber a razão das coisas ou qual o benefício que nos trarão, para que nos sintamos motivados a realizá-las. E embora talvez não gostemos disso, não é fácil mudar essa nossa maneira de ser. Se tivéssemos percepção dos benefícios que a oração pode trazer, estaríamos orando muito. O incentivo opera com base no desejo. Para uma pessoa orar, ela precisa aprender a querer orar. Para chegarmos a orar da forma como a Bíblia determina que oremos, temos que cultivar um grande desejo de orar. E como se pode cultivar um forte desejo de orar? Precisamos enxergar claramente os benefícios temporais e eternos da oração. Examinando a Bíblia, encontramos orações poderosas. Vemos Moisés, no seu ministério, um homem que tinha grande poder em oração, e possuía uma forte autoridade para falar não somente aos inimigos de Deus, mas também ao povo dele. Foi pela oração dele que o Egito foi assolado por pragas. Pela sua oração, o Mar Vermelho se abriu diante de Israel. E como ele conseguiu esse poder na oração? Ele simplesmente cultivou uma vida de oração. Josué foi outro que viu a mão de Deus operar poderosamente através dele e de seu ministério. Ele sabia qual era a vontade de Deus e suas estratégias para as batalhas. E foi assim que cidades fortificadas caíram diante de seu exército. Um exército todo constituído de homens destreinados. Como Josué conseguiu tanto poder junto a Deus? Ele aprendera a orar. Enquanto Moisés estava no monte, ele passava a noite no sopé da montanha em oração também. E quando Moisés morreu, Deus já contava com um líder treinado, que estava familiarizado com a oração. Davi também foi um homem dedicado à oração. Quando ele foi ungido rei de Israel, Sol ainda estaca no trono. Ele poderia ter se desanimado pelo fato de apenas uns poucos o reconhecerem como rei, mas, pela oração, ele manteve sua confiança em Deus, e esperou que o Senhor o colocasse no trono de Israel. Era tão forte o seu relacionamento com Deus, que, numa ocasião em que tinha a oportunidade de matar o rei Sol, não o fez. Após a morte deste, seu primeiro ato como rei foi trazer de volta a Arca da Aliança para seu lugar de direito, no centro de cultos do país. Quando analisamos o poder de Davi, na sua vida e governo, vemos que a fonte desse poder era a prática da oração. Elias atuou como profeta de Deus numa das piores épocas da história de Israel. Nessa ocasião, o povo tinha se voltado para a adoração a Baal. Elias orava com grande poder, desafiando os profetas de Baal. Sempre que lembramos a história de Elias, pensamos também no grande poder que ele possuía, mas precisamos descobrir qual a origem desse poder. Ele era um homem de oração.
passava horas seguidas em oração, e até mesmo dias. Foi por isso que, quando Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, em meio a um redemoinho, os filhos dos profetas foram procurá-lo no alto dos montes. Contudo, nenhuma outra pessoa manifestou o poder de Deus, como Jesus Cristo, o Filho de Deus. Antes de iniciar seu ministério público, ele passou muitas horas em oração ao Pai. Sabemos que passava longos períodos a sós com o Pai. Está aí a origem de seu poder. Ele não poderia fazer nada, a não ser que o Pai o revelasse a ele. Você está cansado das orações sem poder que saem de seus lábios. Está desejoso de que sua igreja inicie um poderoso ministério de oração para que seu bairro, cidade e estado conheçam o poder que há em sua igreja. Se este é o seu desejo, e se você se dispuser a pagar qualquer preço, então prepare-se para ver Deus operar poderosamente, e modificar sua vida e ministério, introduzindo-o numa nova dimensão de oração. Não há razão para que não ocorram milagres em nossas igrejas regularmente. Não há motivo para não haver pecadores sendo salvos pelo Espírito Santo. Ouvi contar certa vez sobre a passagem de Charles Finney pela pequena cidade de Rotem, no norte do estado de Nova York, uma cidadezinha comum, onde um dia, quando Finney passava por ali de trem, o Espírito Santo desceu sobre os não convertidos. Alguns homens que estavam num bar, sentindo forte convicção de pecados operados pelo Espírito Santo, caíram de joelhos pedindo a Jesus Cristo que os salvasse. E se o Espírito Santo deu a Charles Finney um poder assim, será que não pode dar a nós também um ministério poderoso? Finney raramente falava sobre o segredo de seu poder. Entretanto, certo dia, um repórter resolveu vigiá-lo. Por fim, o jornalista teve que concluir que a origem do poder de Finney eram as longas horas que ele passava em oração. Estou convencido de que aqui na Coreia estamos presenciando o início do avivamento que Deus nos prometeu. Embora toda a nação tenha conhecimento de que Deus está operando em nossa igreja, ainda não experimentamos o poder de Deus, como veremos futuramente, se permanecermos fiéis. E o poder de Deus não se manifesta apenas em curas, libertação de espíritos malignos e conversões em massa. Ele pode ser visto também no céu aberto, que é sobre nosso país. O que quero dizer com isso? Quando um país tem este céu aberto, existe liberdade espiritual para se pregar o Evangelho. O nível da fé é bastante elevado, e não encontramos uma oposição maligna muito forte. Em alguns países, é difícil pregar, porque existe muita oposição maligna. As forças satânicas que se opõem ao Evangelho são muito fortes, e não há muita fé. Isso cria dificuldades para nós que ministramos a palavra de Deus. Sinto muita facilidade para pregar na Coreia, mais do que em qualquer outro lugar. Quando exponho a palavra de Deus, imediatamente os pecadores atendem ao apelo para a salvação, porque temos esta atmosfera espiritual. A resposta é a oração. Mas a oração não gera apenas o poder global, mas também o poder individual. Em meu ministério pessoal, fé aprendi a depender sempre do Espírito Santo. Não é pela nossa força, ou poder pessoal que realizamos grandes coisas para Deus, mas, sim pelo poder do Espírito Santo, e na medida em que ia aprendendo a caminhar sempre na dependência do Espírito Santo, via o poder de Deus. Como eu poderia pastorear uma igreja de quase 400 mil membros, e ainda fazer viagens a diversos lugares do mundo, quase que mensalmente, realizando conferências sobre o desenvolvimento da igreja? Como poderia ter tempo para um programa de televisão que vai ao ar em 3 continentes? A resposta é o poder que me vem do Espírito Santo, já que dediquei minha vida à oração. Constantemente as pessoas vêm ao meu gabinete para que orarmos por elas. Tenho visto aleijados caminharem, cegos enxergarem e paralíticos saltarem de sua cadeira de rodas pelo poder de Deus. Será que tenho alguma coisa de especial?
Disse na introdução deste livro que Deus não tem predileção por nenhum filho. Todos nós podemos ter poder através da oração, se nos dispusermos a pagar o preço. Mas precisamos mudar de atitude, se quisermos ter esse tipo de poder espiritual. No Evangelho de Mateus, Jesus faz uma declaração revolucionária com relação à atitude necessária para gerar poder espiritual. Algumas pessoas foram falar com ele a respeito de João Batista, depois que este fora preso. Jesus falou da posição peculiar de João em seu reino quando disse: "Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele." Mateus 11:11. Como um filho de Deus, que pertence ao reino dos céus, pode tornar-se maior que João Batista. No verso seguinte ele revela qual deve ser a atitude certa para se cultivar poder espiritual. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. É preciso esforço, instância na oração para que se tenha o poder de Deus. Essa instância se evidenciará na disciplina, pois obter poder pela oração é coisa que exige tempo. Por isso, temos que estabelecer prioridades no uso de nosso tempo. As coisas como que se aglomeram ao nosso redor impedindo-nos de dedicar à oração o tempo necessário para o cultivo do poder espiritual. Mas se tivermos a atitude certa, pela graça de Deus poderemos obter esse prêmio, orar com poder. A oração traz quebrantamento. Nesses últimos 25 anos, aprendi que Deus não pode usar uma pessoa que não esteja totalmente quebrantada e rendida a Ele. Quando Jesus foi ter com Pedro em seu barco, este teve uma reação imediata, ficou consciente de seus pecados. Sentiu que era pecaminoso demais para receber a Jesus no barco. Depois de haver negado a Cristo 3 vezes, ele foi quebrantado pelo perdão e graça de Cristo. Ele foi usado por Cristo também para abrir as portas espirituais do mundo gentil. Assim que Pedro se quebrantou, Deus pôde usá-lo. Tenho conhecido muitas pessoas que não estão servindo ao Senhor por abrigarem pecados do passado. Talvez elas culpam o pastor ou algum outro crente, mas, bem no fundo do coração, sabem que ficaram bem aquém do alvo proposto, e não aprenderam a lição. Sempre que um crente comete um erro, procuro ajudá-lo a acertar a vida de novo. Explico-lhe que esse erro pode ser o meio de ele aprender a quebrantar-se e humilhar-se diante de Deus. A ausência do quebrantamento leva a pessoa usada por Deus a tornar-se orgulhosa e arrogante. Contudo, quando um crente é quebrantado, seu coração resiste ao orgulho, e assim ele pode ser mais e mais usado por Deus. Como isso acontece no momento da oração? Quando nos colocamos em contato com Deus em oração, assim que entramos em sua presença, a primeira coisa que sentimos é a consciência do pecado. Na presença de um Deus santo, ninguém pode sentir orgulhos. Assim que percebemos em nós a total ausência de qualificações para estarmos na presença de Ele, começamos a confessar nosso pecado e nos humilharmos diante de Deus. Isso não quer dizer que não podemos estar ali, perante o trono de graça. Na verdade, o sangue de Jesus Cristo já garantiu a todo crente um pronto acesso a Ele. Entretanto, sentimos logo que não possuímos qualificações pessoais para estar ali, e nossa reação imediata é de quebrantamento. E as duas coisas, quebrantamento e orgulho, não podem coexistir. O mais notável é que quando entramos na presença de Deus, tornamo-nos conscientes de reações, atitudes e atos que talvez até tenhamos esquecido. Assim como Pedro não podia suportar a presença de Cristo em seu barco, devido ao reconhecimento de seu próprio pecado, assim também nós, diante de sua santa presença, tornamo-nos conscientes de nossa profunda carência espiritual. A reação natural seguinte, quando estamos na presença de Deus, é o desejo de sermos perdoados de nossos pecados. Isso acontece comigo.
Eu posso ter praticado um ato insignificante, sem o perceber. Contudo, assim que inicio o meu momento de oração, o Espírito Santo me mostra aquele ato, e começo a desejar o perdão da libertação. Alguém pode achar que isso é muito difícil, mas vamos nos lembrar de que agora temos um renovado desejo de orar. Agora exercitamos um novo tipo de esforço contra a carne e o orgulho. Estamos aprendendo a andar no Espírito suave e respeitosamente. Um pouco mais adiante, nesse livro, voltaremos a falar sobre isso. Neste momento, eu gostaria de dar mais ênfase à importância de se andar respeitosamente com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é um ser nobre. Quando vivemos perante o Espírito Santo em respeito, acostumamos-nos à constante presença de Senhor, e essa presença constante do Senhor em nós efetuará duas mudanças muito importantes. A primeira é quebrantamento e a segunda é submissão. Mas antes de examinarmos as Escrituras para ver os exemplos bíblicos de quebrantamento e submissão, quero narrar minha experiência pessoal com relação a essas importantes atitudes. Deus nunca escolheu pessoas perfeitas para realizar sua perfeita vontade. Isso fica claro também quando ele escolheu pessoas como Jacó e o rei Davi. Isso fica claro também quando ele me escolheu. Minha inclinação natural é de seguir meu próprio caminho. Contudo, nem sempre os caminhos do Senhor são os meus caminhos. Então um dos dois tem que ceder. Assim sendo, meu papel é sempre ceder à orientação do Espírito Santo, que me foi dado para me guiar e dirigir nos caminhos de Deus. O Espírito Santo é o Consolador. Contudo, este Consolador pode deixar-nos bem incomodados, se não estivermos dispostos a seguir nos caminhos de Deus. E como o Espírito Santo consegue que nos mantenhamos obedientes ao Pai Celestial, mantendo-nos quebrantados? Para que uma pessoa seja quebrantada, primeiro é preciso que ela esteja inteira. Quando Deus escolheu Davi, ele era íntegro em si mesmo. Poderia ter sido um excelente pasto, cuidar do rebanho de seu pai. Contudo, Deus tinha mais para ele. Ele seria o próximo rei de Israel. Mas não era só isso, seria também profeta. Suas profecias dariam as mais claras indicações da obra que o Messias realizaria. Mas ele não seria apenas rei e profetas, seria também sacerdote, poderia entrar na presença de Deus, no tabernáculo. E no entanto Davi entrou na santa presença, e não morreu. Davi foi perfeito tipo de Cristo, como rei, profeta e sacerdote. Quando analisamos a vida de Davi, vemos que ele cometeu os mais horríveis pecados. Ele cometeu adultério e assassinato. Embora Davi tenha pagado pelo seu pecado, e ainda está pagando, pois as pessoas ainda fazem menção do seu erro, a advertência de Natã serviu para que ele deixasse de seguir seus próprios caminhos. Isso não quer dizer que nós também temos que pecar para sermos quebrantados. Não devemos tentar a Deus, abusando da sua graça. Entretanto, quando andamos em sua presença, o Espírito Santo vai mantendo um registro atualizado de nossa conduta. E se quisermos caminhar constantemente em sua presença, temos que permanecer quebrantados e humildes de coração. Viver dessa maneira é andar em sinceridade diante de Deus e de seu povo. Em nossa sociedade oriental, faz parte dos nossos costumes nunca humilhar um líder diante dos seus liderados. O povo não gosta desse tipo de coisa, e próprio líder evita a qualquer custo. É o que chamamos de perder a dignidade. Contudo, o Espírito Santo está removendo nossos costumes naturais, e tem me levado a ser sincero e totalmente aberto perante minha gente. Lembro-me de uma vez que tive vontade de morrer em vez de confessar para a congregação algo que tinha feito e que não agradava a Deus. E, no entanto, esse fato veio a consolidar a confiança que existe entre mim e meu povo, e que já dura mais de 25 anos. Vemos esses princípios claramente explícitos em Tiago. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes. TG 4.6.
Pedro também apresenta este mesmo princípio: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilha-vos, portanto, sob a poderosa mão Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 P 5.5, 6. Se tivermos um espírito de soberba, quando nos aproximarmos de Deus em oração, ele resistirá a nós. Mas se estivermos quebrantados diante dele, ele nos dará mais graça. Nosso sucesso espiritual é totalmente baseado na graça de Deus. Pelos nossos próprios méritos não podemos ter sucesso em nada, mas pela graça divina podemos fazer todas as coisas. O que precisamos para triunfar espiritualmente é a mais graça de Deus. E como podemos obter mais graça? Nós a obtemos mantendo-nos sempre com espírito quebrantando, em humildade diante de Deus. Hoje em dia, a ideia de um quebrantamento pessoal não é muito popular. As pessoas só querem saber o que fazer para ter sucesso. No entanto, tenho aprendido que não chegamos ao sucesso aplicando fórmulas mágicas ou princípios. Temos que aprender o segredo do quebrantamento, que nos traz mais graça, e é a graça que, por fim, nos concede sucesso. Jó foi uma pessoa que aprendeu essa lição. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Jó 16.12. Davi, depois de recorrer ao auxílio divino e receber a liberação, fala de sua condição nos seguintes termos: sou como vaso quebrado. SL 31.12. Entretanto, o objetivo de Deus é quebrantar-nos, e não esmagar-nos. Se nos quebrantarmos, com uma atitude de humildade diante de Deus, não seremos feitos em pedaços. No texto de Mateus, Jesus faz uma distinção clara entre ser quebrantado e ser esmagado. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todos que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus 21.42. Para entendermos o princípio do quebrantamento, temos que analisar bem a comparação que aqui é feita. Cristo é a pedra angular do templo espiritual, a igreja. Neste contexto, o termo igreja não se aplica apenas ao corpo de crentes que foi formado no dia de Pentecostes. Aqui é todo o povo de Deus desde o seu início. Na ocasião em que Jesus profere estas palavras registradas em Mateus 21, o povo de Deus era representado pela nação judaica. Jesus Cristo constitui a parte mais importante desse edifício, cujas pedras são os membros. Ele é a pedra angular, isto é, a pedra que mantém unido o prédio. O plano de Deus era ter um edifício espiritual que pudesse conter sua glória de maneira correta. Mas, ao rejeitar o Messias, Israel perdeu o direito de ser este edifício espiritual. Por isso, Deus está edificando um novo prédio, por meio da igreja. Cada um de nós é uma pedra viva desse templo espiritual. Quando somos salvos e retirados do mundo, tornamo-nos essas pedras que precisam ser lavradas para que possam atuar em harmonia com a vontade de Deus. Quando um construtor edifica um prédio de pedras, ele dedica muito tempo à preparação das pedras, dando cada uma sua forma própria para que se encaixe no lugar certo. Se houver uma pedra muito difícil de ser preparada, ou se essa pedra se recusar a ser trabalhada para ganhar a forma certa, não tem valor para o construtor. O quebrantamento a que Deus nos submete não tem por objetivo aniquilar-nos, mas preparar-nos de forma a sermos devidamente usados por Ele, para os fins aos quais Ele nos destinou. Se resistirmos aos propósitos de Deus, o resultado é o esfacelamento, ou melhor, tornar-se inútil no plano geral de Deus.
Portanto, é muito importante que vivamos em quebrantamento diante de Deus. Contudo, gostaria de reiterar aqui que isso não significa viver em fracasso, ou cultivar uma imagem própria negativa. Lembremos que foi Deus quem nos escolheu. Somos muito importantes. Então, à medida que vamos aprendendo a viver na presença de Espírito Santo, em oração, iremos cultivando, como um fruto natural dessa vivência, uma atitude de quebrantamento, pela qual Jesus, o construtor, pode completar sua obra em nossa vida. Como é bom saber que Deus está moldando nossa vida para sermos usados em seus eternos propósitos. Que paz gozamos quando compreendemos que todas as coisas operam no sentido de um objetivo eterno. Nada acontece por acaso, tudo opera para o nosso bem eterno. Glória ao Deus vivo. Depois do quebrantamento vem a submissão. Junto com uma rendição incondicional de nosso ser a Deus vem uma total submissão à sua vontade. E eu gostaria de salientar bem aqui que isso não implica em assumir uma atitude passiva. A submissão significa que desistimos de nosso direito natural de fazer aquilo que queremos, rendendo ao nosso novo Senhor, o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Devemos compreender também que quebrantamento e a submissão não são fins em si mesmos. São apenas meios utilizados para se alcançar um fim, que é sermos instrumentos eficazes nas mãos de Deus, usados por Ele para conseguirmos o avivamento e o crescimento da Igreja. Algumas pessoas, no passado, cometeram o erro de achar que quebrantamento e a submissão a Deus eram fins em si mesmos, e não meios para se atingir um fim maior. Isso levou muita gente a recolher-se em mosteiros, para viver uma vida santa, que na verdade não modificava a sociedade que o cercava. A santidade não deve levar-nos a nos afastarmos do mundo, mas deve fortalecer-nos para que possamos ser testemunhas eficazes de Cristo perante o mundo. É muito fácil nos retirarmos do mundo, afastando-nos dos desafios que ele apresenta à Igreja hoje. Entretanto, o objetivo de Deus ao quebrantar-nos e levar-nos à submissão a Ele é exatamente dar-nos o preparo necessário para enfrentarmos esses desafios. Minha igreja fica a poucos metros do Congresso Federal, e muitas vezes os membros do governo me pedem para orar sobre questões que afligem toda a nossa nação. Não me afastei dos problemas sociais e econômicos que Deus colocou à minha frente. Todavia, tenho procurado estar sempre bem quebrantado e submisso a Deus, para que possa conhecer claramente a intenção dele em cada uma dessas situações e problemas. Deste modo, meu país, uma nação eminentemente não cristã, pode ficar a par da vontade de Deus. A oração para vencer Satanás. Estamos vivendo uma era maligna. Satanás, auxiliado por anjos caídos e demônios, está determinado a roubar e destruir. Se não nos apoiarmos no poder da oração, não seremos capazes de abater o poder de Satanás. O diabo nunca se preocupou muito com os rituais da igreja, mas tem medo mortal da oração genuína. Quando uma pessoa começa a orar de verdade, começa a descobrir novas e diversas formas de oposição da parte de Satanás. Há um homem em minha igreja que antes era alcoólatra. Não obstante a sua prosperidade nos negócios, bebida o levou a maltratar a esposa e filhos. Certa noite, ele chegou em casa acompanhado de seus companheiros de bebida, e todos puseram-se a beber e alegrar-se ali. Embora a mulher o amasse muito os filhos e já tivesse suportado muitas coisas por parte do marido, não podia tolerar o fato de ele desonrar seu lar de tal forma. Chamou-o à parte e disse-lhe: "Querido, eu o amo, mas não aguento mais suas bebedeiras. E agora você ainda traz esses bêbados para casa. Não vou tolerar isso. Vou arrumar minhas coisas e ir embora. Amanhã, quando você acordar, eu já não estarei mais aqui." Apavorado com o choque de perder a família, ele ficou subitamente sóbrio. Como sua esposa era uma crente muito dedicada, ele se ajoelhou ali, diante dela,
e começou a orar: Senhor, liberta-me deste terrível demônio do álcool, pensando que o marido, além de embriagado, estivesse zombando de sua religião. A mulher ficou mais indignada. Ele já tentará diversas vezes libertar-se daquele vício, mas sem o conseguir. Agora que a esposa ameaçava abandoná-lo, estava ainda mais desesperado. Estava chorando, quando ouviu uma voz interior que lhe vinha do coração: pela manhã você estará liberto. Tenho certeza de que amanhã estarei totalmente liberto, disse para sua esposa. Mas ela não pôde disfarçar uma expressão de incredulidade. Já ouvira muitas dessas promessas antes. Entretanto, de manhã, ela teve uma grande surpresa ao ver o marido jogando no lixo suas garrafas de bebidas caríssimas e seus cigarros. Será que está ocorrendo um milagre de libertação? Pensou consigo mesmo. Depois o homem entrou no seu carro, foi para seu trabalho e disse a todos seus empregados de sua fábrica que Deus o libertara, e que ele nunca mais iria beber e nem fumar. Os colegas da fábrica não tinham coragem de rir na cara dele, mas acharam que isso era mais uma de suas resoluções. Ele havia feito o mesmo várias vezes anteriormente. Contudo, depois de algum tempo, todos ficaram convencidos de que alguma coisa tinha acontecido, pois sua vida se modificará totalmente. Hoje, toda a família está servindo a Jesus. Ele é diácono de nossa igreja. Havia uma outra família que Satanás estava decidido a destruir. Contudo, através de muita oração e persistência, a esposa conseguiu obter uma vitória completa e total. Satanás é mentiroso e o pai da mentira. Ele tem prazer em roubar e destruir. Mas Cristo nos concede autoridade sobre a obra dele, quando aprendemos a orar. Para sabermos como a oração pode desbaratar o poder de Satanás, quando ele estiver operando em nossos amigos e entes queridos, precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre ele. Sendo o dirigente do louvor celestial, Satanás tinha acesso a Deus. Isaías diz o seguinte a seu respeito: como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: e subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Is 14, 12 e 15. Ezequiel tem outras informações: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras te cobrias: o sárdio, o topázio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro de ti fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio de encher o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora da monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis tipos, para que te contemplem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Ex 28.13 a 17, 19. Por esse texto, vemos que Satanás ocupava uma posição de grande proeminência no glorioso reino celestial de Deus. Mas porque ele deseja nos roubar e destruir, Deus criou o homem à sua própria imagem, e deu-lhe domínio. Satanás teve inveja da posição que o homem ocupava, e desde o início tentou destruir essa criatura especial de Deus. Assim que Adão e Eva morreram espiritualmente por causa de seu pecado, Deus fez a seguinte promessa: porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. GM 3.15. Assim, Satanás sabe que sua derrota final e suprema virá por meio da humanidade. Examinando a história humana, vemos que ele tem tentado impedir que essa promessa se realize. Primeiro, ele tentou corromper a raça humana, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: ó meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome. Na antiguidade, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Porém Noé achou graça diante do Senhor. GM 6.1 a 6, 8. O objetivo de Satanás era corromper a raça humana para que o descendente da mulher, Jesus Cristo, não fosse puro. Desse modo, ele não poderia trazer destruição ao seu reino. Entretanto, Deus ainda contava com um homem que não havia sido corrompido. Somente uma família achou graça aos olhos de Deus. Assim, Noé foi o meio pelo qual toda a raça humana se salvou de uma destruição total e completa. Mas Satanás continuou com sua oposição, tentando destruir o povo da Israel. Depois fez tentativas para destruir o Cristo menino. Por fim fez com que o Filho de Deus fosse pendurado numa cruz. Entretanto, a cruz não significou o fim de Jesus, pois foi exatamente pela morte de nosso Senhor na cruz que ele derrotou a Satanás. E é pela morte e ressurreição de Jesus Cristo que nós também temos autoridade sobre Satanás e suas obras. Desse modo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como se exerce essa autoridade em oração? Como eu disse antes, Satanás faz mais oposição às orações do povo de Deus do que a qualquer outra coisa. Isso é mostrado claramente no livro de Daniel. Daniel ainda era jovem, quando foi levado cativo para a Babilônia, no ano 605 AC. Mas Deus fez com que esse cativeiro se tornasse o meio pelo qual Daniel chegou a uma posição-chave no maior império daqueles dias. Assim como José, que prosperou no Egito, embora passando por reveses temporários, assim também Daniel foi usado por Deus pelo fato de possuir o dom de interpretação de sonhos. Esse dom foi usado depois para revelar uma visão tão precisa de acontecimentos futuros, que houve quem duvidasse da autenticidade de seu livro. No primeiro ano do governo de Dário, futuro governante universal do Oriente Médio, Daniel recebeu uma interpretação especial do texto de Jeremias 25.13. Ao perceber as implicações dessa nova interpretação para Jerusalém, começou sua conhecida oração intercessora, em favor de seu povo. Principiou por confessar seus pecados, embora sua inabalável fidelidade a Deus fosse reconhecida por todos os judeus que se encontravam no cativeiro. Depois passou a pedir perdão para o seu povo, como vemos no capítulo 9. Em seguida, ele se põe a pedir o favor de Deus para seu povo. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, de teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados, e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. DM 9.16, 17. E continuando em oração, sua súplica se tornou mais intensa e ardorosa. Ó Senhor, ouve, ó Senhor,
Perdoa, ó Senhor, atende-nos não te retardares, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. V 19. E como Daniel permanecesse em oração, Deus mandou o anjo Gabriel para ir falar-lhe. Então o anjo lhe revela o modo como Satanás se opõe às orações do povo de Deus. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. DM 10, 12,13. Mais adiante, no mesmo capítulo, Gabriel revela a Daniel a batalha que terá de enfrentar assim que sair dali. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso nas Escrituras da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. VV 20, 21. No comentário do Old Testament, de Kiel e Delitzsch, um dos mais respeitados comentários bíblicos, os autores afirmam que o príncipe da Pérsia era a força maligna que estava orientando os desenvolvimentos do Império Mundial que viria a seguir. Gabriel fora mandado por Deus até Daniel, mas os príncipes de Satanás não queriam que a oração de Daniel fosse atendida. O arcanjo Miguel foi então chamado a acudir Gabriel nessa batalha. Daniel jejuou e orou durante 21 dias. Foi esse o tempo necessário para as forças espirituais de Deus derrotarem os anjos caídos. Em Zacarias 3, encontramos um verso em que o Senhor diz o seguinte a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado de fogo. V2. Paulo também compreendeu bem a batalha espiritual que temos de enfrentar, pois disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. EF 6, 12. Para vermos isso tudo sob uma perspectiva mais clara, temos que compreender bem a realidade espiritual, isto é, a realidade do que denomino a quarta dimensão. Satanás foi derrubado, posição que ocupava nos lugares celestiais, uma posição aliás bastante elevada. Nós fomos criados como seres um pouco mais elevados que os anjos, já que podemos entender as realidades espirituais. Satanás já sabe, desde os tempos do Jardim do Éden, que seu reino será destruído por meio da humanidade. Deus lhe deu o título de príncipe da potestade de ar. EF 2. 2. Como ele pode exercer autoridade sobre a atmosfera da Terra, ele tem conseguido exercer influência sobre as nações. Contudo, Deus tinha dado autoridade ao homem, mas este a perdeu por ocasião da queda, devido ao pecado de Adão. Entretanto, nunca houve uma época em que não houvesse uma testemunha de Deus no mundo. Seu povo sempre pôde exercer autoridade através da oração e intercessão. Depois Cristo veio ao mundo e permitiu que os homens o julgassem e crucificassem. Contudo, pela sua vida sem pecado, sua morte propiciatória na cruz, e sua gloriosa ressurreição, ele ficou com as chaves da morte e do túmulo, e percebeu toda a autoridade. MT 28, 18. E hoje, temos diante de nós a ordem de ir ao mundo todo, e fazer discípulos de todas as nações, para o reino de Deus. E essa ordem é fundamentada no fato de que Cristo conquistou toda a autoridade no céu e na terra. Quando aprendemos a orar no Espírito Santo, e entendemos que recebemos autoridade espiritual, podemos imobilizar as forças de Satanás que atuam numa pessoa, em comunidades e até em nações,
Entretanto, Satanás, que é um mentiroso e o pai da mentira, tenta convencer-nos de que ele está no controle de tudo. Mas quando aprendemos a jejuar e orar e exercitar nossa legítima autoridade espiritual, Satanás e suas hostes são obrigados a se renderem à vontade de Deus. Como é essencial que conheçamos e compreendamos a importância da oração. Mas, se não aprendermos a orar, não haverá meios de vermos a vontade de Deus realizada em nossa vida e ministério. Contudo, como já afirmei anteriormente, primeiro precisamos ter o desejo de orar. Nosso problema é que pensamos muito sobre a oração, lemos muito coisa a respeito dela, e até recebemos instruções acerca da oração, mas não oramos. Chegou a hora de compreendermos que a oração é a fonte do poder. Chegou a hora de permitirmos que o Espírito Santo opere em nós um novo quebrantamento e submissão a Deus. Chegou a hora de aprendermos a exercitar nossa autoridade espiritual procurando impedir a operação de demônio. Chegou a hora de orarmos. 2. A oração e o Espírito Santo. Esta é a era do Espírito Santo. Jesus disse a seus discípulos que era necessário que ele fosse embora, para que o Espírito viesse sobre a igreja. E no dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre os 120 crentes fiéis que estavam aguardando sua presença, em Jerusalém, e os encheu de poder. Isso foi o cumprimento da profecia de João Batista. Por ocasião do batismo de Jesus, o Espírito Santo foi simbolizado por uma pomba a ser empregada como símbolo do Espírito. Está relacionado com a natureza e personalidade dele. A pomba é uma criatura muito branda, e o Espírito Santo também o é. Só começamos a entender a natureza do Espírito Santo depois que começamos a ter comunhão com ele. No Velho Testamento, não vemos o Espírito Santo como uma personalidade distinta. No Novo, ele apresenta Cristo de tal maneira que é possível não notarmos como é rica a natureza da terceira pessoa da Trindade. E como podemos chegar a conhecer o Espírito Santo? Só nos tornamos conscientes de sua natureza, quando nos entregamos de fato à oração. De todos os evangelhos, o que contém mais referências ao Espírito Santo é o de João. No capítulo 14, ele é identificado como o Espírito da Verdade e como o Consolador. É o Espírito da Verdade porque nos revela a profundidade e o significado da palavra. É o Consolador, porque dá ao nosso coração uma paz que o mundo não pode conceder. Para o mundo, só existe paz quando cessam as hostilidades. Mas o Espírito Santo nos dá paz em qualquer circunstância e assim, quando aprendemos a andar no Espírito, aprendamos a viver em paz e em verdade. Portanto, se alguém não experimenta a verdade em sua vida, ou de não caminha na paz de Deus, provavelmente não está andando no Espírito. A oração abre a porta para o Espírito Santo. O Espírito Santo pode abençoar-nos quando lemos a Bíblia, e ele pode dirigir-nos quando damos testemunho de Cristo. Pode ungir-nos quando pregamos a palavra de Deus ou ensinamos suas verdades. Mas quem deseja ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo precisa orar muito. Aprendi isso nos primeiros anos de meu ministério. Eu estava me esforçando muito para ganhar almas para Cristo, mas com poucos resultados. Certo dia, quando orava, o Senhor me falou o seguinte: quantas codornizes o povo de Israel teria apanhado de tivessem ido caçá-las no deserto? Bem poucas, Senhor, respondi. Como eles apanharam as codornizes? Continuou o Senhor. Deus mandara a ventania que trouxera as codornizes. Ele estava me mostrando a diferença entre ganhar a alma sem a estratégia do Espírito e ganhá-la no trabalho de cooperação com ele. Em seguida, Deus me disse uma coisa que transformou totalmente a minha vida. Você tem que aprender a conhecer o Espírito Santo e trabalhar com ele. Eu sabia que era regenerado, sabia que estava cheio do Espírito Santo, mas sempre pensara que o Espírito Santo era apenas uma experiência da vida cristã e não uma personalidade.
Entretanto, para conhecer o Espírito Santo, eu teria que passar algum tempo em conversa com ele, e também deixar que ele falasse comigo. E foi essa comunhão com o Espírito que operou todas as grandes mudanças que ocorreram em meu ministério. A criação de sistema de células na igreja nasceu da nossa comunhão com o Espírito Santo em oração. A fundação do nosso ministério Church Growth International, crescimento da igreja internacional, também resultou da comunhão com o Espírito Santo. E, na verdade, todos os grandes princípios espirituais que ensino no Coreia e em outras partes do mundo foram aprendidos numa genuína e íntima comunhão com o Espírito Santo, em oração, e não em compêndios teológicos. E essa comunhão com o Espírito Santo tem sido vital também em minha vida pessoal. Eu não poderia mais viver sem essa doce comunhão com a presença dele, com a qual já me acho tão familiarizado. Pela manhã, sinto um revigoramento que me vem dele e inunda meu coração, e assim tenho forças para enfrentar todos os problemas daquele dia, sabendo que serei vitorioso em todas as situações. Já descobri também que não tenho capacidade própria para resolver os milhares de problemas que me são trazidos diariamente, mas sei que posso dizer para o Espírito Santo: Doce Espírito, quero contar-te um problema. Sei que conheces a mente de Deus, e já sabes a solução para ele. E então, com toda a confiança, fico aguardando a resposta. Já percebi também que essa comunhão diária com o Espírito Santo é imperiosa para mim, pois nesses anos todos descobri que ele me renova espiritual, mental e fisicamente. Uma boa parte do tempo que passo em oração todas as manhãs é dedicada à comunhão com o Espírito Santo. A cada vez que Deus me revela algo de novo em Sua palavra, sei que essa revelação me vem do Espírito da verdade que habita em mim. Do mesmo modo que ele fez com que Maria concebesse, ele pode impregnar em nós a palavra viva, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É por isso que milhares e milhares de pessoas fazem fila na porta de nossa igreja, aos domingos na hora de cada um de nossos 7 cultos. É por isso que nosso culto televisionado na Coreia é um dos programas de maior índice de audiência em nosso país. As pessoas não querem simplesmente que se lhes ensine a palavra, mas anseiam pela verdade, que é ungida pelo Espírito Santo. Paulo vivenciou esse tipo de ensino. Ele testificou o seguinte à igreja de Corinto: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e, sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferido coisas espirituais com espirituais. 1 Cor 2, 12, 13. E o Espírito Santo não apenas nos unge ao ministrarmos a palavra de Deus, com poder e autoridade, mas também nos protege dos ataques de Satanás. O fato de eu ser pastor da maior igreja do mundo não me livra do ataque de outras pessoas. As agressões que vêm do mundo não me incomodam, mas as que partem de alguns indivíduos que pertencem ao povo de Deus são as que podem nos ferir mais. Contudo, a comunhão diária com o Espírito Santo pode proteger-nos, se não dos ataques, das consequências deles. Vemos este princípio demonstrado claramente na vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão proclamara a palavra de Deus com grande poder, como vemos no capítulo 7 de Atos. Todavia, a única reação do povo foi um desejo intenso de matá-lo, devido à convicção de pecados que suas palavras lhes causaram. Ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. VV 54 a 56. Paulo encerra sua segunda carta à igreja de Corinto com as seguintes palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus,
e a comunhão de Espírito Santo sejam com todos vós. E ele se refere à comunhão do Espírito Santo novamente em Filipenses 2:1. Se você está percebendo que suas orações são vazias e não revigoram sua vida espiritual, é possível que não esteja obedecendo à admoestação de Paulo, e não esteja tendo comunhão com o Espírito Santo. O Espírito lhe dará a alegria, a paz, e a sensação de estar agindo certo, que tanto deseja. Lembre-se de que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A oração dá ensejo às manifestações do Espírito Santo. Paulo escreveu o seguinte, em sua primeira carta à igreja de Corinto, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Cor 12, 1. Pois este verso poderia tranquilamente ter sido escrito em nossos dias. Uma grande parte da igreja é ignorante com respeito aos dons e manifestações do Espírito Santo, e muitos daqueles que têm conhecimento sobre esses dons e manifestações espirituais não sabem exercitá-los, nem o momento certo de o fazerem. O Espírito Santo entra em uma pessoa por ocasião de seu novo nascimento, e a Bíblia nos aconselha a buscar, a partir daí, o relacionamento cada vez mais íntimo com ele. Chamo a isso receber a plenitude do Espírito Santo. Chegamos a essa plenitude por meio da oração, e é pela oração também que aprendemos a exercitar nossos dons espirituais. Os dons de ministério. Paulo menciona os dons de ministério em diversas referências bíblicas. Esses dons são distribuídos segundo a vontade de Deus, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. 1 Cor 12, 18. Assim que descobrimos qual é o nosso dom de ministério, é nossa responsabilidade desenvolver esse dom. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso atoso seja manifesto. 1 Tm 4, 14,15. Neste último texto, Paulo diz a Timóteo que, se meditar em oração, poderá desenvolver o dom de ministério que lhe fora dado. Em 1 Coríntios 12 ele apresenta os dons de ministério, não os engatando mas citando apenas os essenciais: apóstolos, profetas e mestres. Em seguida, acrescenta uma segunda lista de dons de ministério que não são menos valiosos que os primeiros: milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Na carta aos Efésios, ele desdobra mais a lista do primeiro grupo de dons de ministério. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ef 4, 11. No versículo seguinte, ele mostra qual é a finalidade desse primeiro grupo de dons, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. V 12. Qual é então o objetivo da liderança cristã? É instruir os crentes leigos em seu trabalho, para que o corpo de Cristo seja edificado e fortalecido, e como um líder cresça e faz desenvolver seu ministério, mediando e orando sobre ele. Portanto, quer seja você pastor ou líder da igreja, dirigente de um grupo menor ou diácono, seu dom só se desenvolverá e crescerá pela oração e meditação. As manifestações do Espírito Santo. Os dons de ministério espiritual são dados aos crentes pelo Espírito Santo, de acordo com a decisão do Pai. Contudo, todos os crentes podem ter manifestações e a edificação de todos os que se acham reunidos ali. Paulo diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro,
profecia, a outro, discernimento de espertos, a uma variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuídas, como lhe apraz, a cada um, individualmente. 1 Cor 12, 7-11. O capítulo 14 da Carta de Coríntios é todo dedicado sobre a prática correta das manifestações do Espírito Santo, principalmente em relação a um culto público. O objetivo principal da manifestação é a edificação de todo o grupo, e não o seu uso para a exibição de espiritualidade e a posse dos dons espirituais por parte de um indivíduo. No capítulo 13, que é mais conhecido como o capítulo do amor, o apóstolo não diz que amar é melhor do que ter dons espirituais, mas mostra qual é a motivação correta para a prática dos dons. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. 1 Cor 12, 31. Observemos que Paulo não está dizendo aí, vou mostrar-lhes uma coisa mais excelente. Não, no capítulo 13, ele está preocupado com um caminho sobremodo excelente. Como Deus é um Deus de ordem, tudo que se faz numa igreja deve ser feito também em ordem, porque Deus não é de confusão, e, sim, de paz. Ao ensinarmos aos crentes da Coreia a prática da oração para que a igreja seja edificada sobre uma base bíblica sólida, não ignoramos os dons espirituais apresentados em 1 Coríntios. O meio de se cultivar os dons e manifestações espirituais é dedicar-se à oração. Pela oração, os diversos dons de ministério são operados conjuntamente, em vez de competirem entre si. Pela oração, aprendemos a ter a motivação do amor, o qual mantém todos os dons e manifestações espirituais em sua dimensão correta. A oração é a chave. A oração gera sensibilidade espiritual. A Bíblia não consiste apenas em letras impressas em tinta preta sobre um papel branco. É mais que isso. As palavras impressas nela não são meras palavras. São a palavra de Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Jesus disse o seguinte: ó Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. João 6, 63. Portanto, o Espírito Santo pode criar em nós uma sensibilidade espiritual de forma que sejamos capazes de entender a palavra de Deus numa nova dimensão, numa dimensão maior. Paulo salienta também este ponto, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conhece, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Cor 3, 7-10. Paulo enfatiza também a importância de se procurar entender a palavra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo, que recebemos pela oração. Diz ele: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Cor 2, 14. A razão por que o mundo não compreende a palavra de Deus, apesar de toda a sua sabedoria natural, é que a palavra de Deus se situa numa dimensão superior ao conhecimento e sabedoria naturais. Ela contém uma dimensão espiritual que não pode ser entendida sem a orientação do Espírito Santo. Sempre que pego a Bíblia, o mais precioso bem material que tenho, oro ao Espírito Santo: ó Santo Espírito, abre meus olhos para que possa ver a verdade de Deus em tua santa palavra. E como é maravilhoso estudar a palavra de Deus depois de orar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Escreveu Paulo aos Romanos. Deus aumenta nossa fé na medida em que cultivamos o ouvir, ou a sensibilidade espiritual à palavra de Deus, em espírito de oração. Nossa dependência de Deus aumenta nossa sensibilidade espiritual. Já aprendi que, quando confio inteiramente no Senhor, Ele me orienta e me dá compreensão espiritual. Muitas vezes, para isso, precisamos de uma grande ousadia espiritual. E, no entanto, depois de orar, quando dou um passo em frente, pela fé, adquiro mais sensibilidade espiritual, e tendo sentidos espirituais aguçados, posso entender melhor o alimento sólido da palavra de Deus. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. HB 5:14. O escritor da carta aos Hebreus está simplesmente expondo quais são as qualificações necessárias a um crente, para que ele possa comer o alimento sólido das Escrituras. Aqueles que já adquiriram sensibilidade espiritual, usando o discernimento que já possuem, podem ingerir o alimento sólido. Mas os que ainda não desenvolveram sua sensibilidade espiritual podem ingerir apenas o leite da palavra de Deus. Certa noite, durante o culto devocional de nossa família, um de meus filhos disse uma coisa que revelou como é importante dependermos totalmente do Espírito Santo. Meu filho mais velho disse o seguinte a Grace, minha esposa: Mamãe, eu não vou ficar orando tanto tempo como o papai. Eu sou jovem e tenho confiança em mim. Não preciso orar tanto quanto ele ora, porque teria que pedir tudo a Deus. Muitas coisas posso fazer eu mesmo, sozinho. Enquanto ouvia aquelas palavras, senti meu coração tomado por uma grande compaixão para com meu filho adolescente. Então respondi com muita sinceridade. HEG. Disso, você e seus irmãos, olhem para o papai, e escutem com muita atenção. Todo mundo aqui na Coreia conhece seu pai, não é verdade? E, responderam eles. O pai de vocês hoje é o pastor da maior igreja do mundo, não é? E, sim, disseram eles. Então, olhem para mim. Há algum tempo atrás estava sofrendo de tuberculose quase à morte. Não havia nenhum médico que conseguisse curar-me. Além disso, o pai de vocês era muito pobre, e não tinha meios de ir para um hospital para se tratar. Parei de estudar após o primeiro ano do colegial. Não possuo uma elevada posição social. Não tenho antepassados famosos, e como pessoa não tenho nada de que me gabar. Não tenho nada de natural para que vocês possam se gabar de seu pai. Ele não tem dinheiro, nem posição, nem instrução superior. E no entanto eu tenho sempre confiado inteiramente no Senhor. E vejam o que Ele fez por mim. Sabem o segredo do meu sucesso. Eu abri meu coração para o Senhor. Confiei inteiramente nele. E com o auxílio de Deus, me eduquei. Li todos os livros que vieram às minhas mãos. Estudei muito, orando o tempo todo. Hoje, pela graça de Deus sou o que sou. Filhos, se vocês confiarem apenas em sua própria força, em seus estudos e conhecimento natural, ficarão atolados na lama deste mundo. Não sejam arrogantes. Aprendam a depender sempre de Deus, como eu faço. Depois de dizer isso a meus filhos, tive certeza de que não apenas tinham ouvido, mas também tinham compreendido as implicações do que eu estava dizendo. Depois que entenderam como é importante termos uma total e completa dependência de Deus, a atitude deles mudou muito, tanto quanto a expressão de seu semblante. Pela oração, eu não apenas me torno mais sensível à palavra de Deus, mas também aprendo a discernir melhor a presença do Senhor. Há momentos, quando estou em oração e comunhão com Deus, em que a presença dele é tão real, que tenho a sensação de que ele está ali pertinho e posso até tocar nele. E após passar algum tempo em companhia de meu amado Senhor, sinto-me tão revigorado,
Se uma pessoa não goza desse tipo de comunhão com Deus em oração, a vida cristã pode tornar-se muito cansativa e rotineira, principalmente se ela está no ministério pastoral. Se você ainda não experimenta regularmente esta comunhão, está na hora de começar, agora. Feche este livro, agora, e comece pedindo ao Espírito Santo que faça a presença de Cristo tornar-se bem real para você. Peça-lhe que lhe dê uma nova compreensão de sua palavra. Peça-lhe que coloque numa nova dimensão de comunhão no Espírito Santo. 3. Nossa atitude pessoal na oração. A oração gera uma mudança pessoal em nossa vida. Não existe nada que possamos fazer que nos traga mais benefícios do que a oração. Pela oração, o saldo de nossa conta no banco espiritual de Deus passa a ficar favorável a nós. Através dela, recebemos bênçãos espirituais, mentais e físicas. Nós, os seres humanos, fomos criados de uma maneira maravilhosa. Deus nos criou à sua imagem. Nosso potencial é muito maior do que imaginamos. Só utilizamos uma pequena porcentagem de nossa capacidade mental. A capacidade de tolerância, força e longevidade de nosso corpo é muito superior à que temos. Nosso espírito pode experimentar muito mais das bênçãos de Deus do que as que experimentamos. A oração gera uma atmosfera na qual podemos prosperar e ser saudáveis, assim como nossa alma é saudável. O saldo da conta de oração. Desde o início dos registros da história, o mundo tem sido beneficiado pela literatura. Tenho apreciado os escritos de muitos homens do mundo ocidental, e principalmente da língua inglesa. Na minha opinião, não existe outra pessoa capaz de construir uma frase melhor do que Shakespeare. Entretanto, existe uma obra literária que é mais importante do que toda a literatura humana somada. Esta obra não é estântica, mas está constantemente sendo escrita por Deus. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Ml 3, 16,17. Deus escreveu e ainda está escrevendo um livro intitulado Livro Memorial. Aquele que param para pensar e meditar, descobrem que Deus está fazendo um registro meticuloso de tudo. Podemos apenas fazer ideia da riqueza das meditações espirituais e ideia da que alguns homens tiveram a respeito de Deus nestes séculos todos. Apreciamos a intensa beleza dos salmos que Davi escreveu, quando pensava em sua comunhão com Deus. Mas, e os pensamentos que nunca foram escritos? O Novo Testamento nos fala sobre o livro da vida. Paulo e João, ambos falam sobre a importância de se ter o nome citado no livro da vida do Cordeiro. O primeiro no livro de Filipenses e o segundo no Apocalipse. Cristo, o Cordeiro de Deus, está fazendo registros acurados a respeito dos remidos. Mas o aspecto mais importante desse livro que Deus está escrevendo é que isso mostra que o Senhor faz anotações. Nada fica perdido. Nada do que se faz para Ele é em vão. Quantas vezes esquecemos coisas que os outros fazem por nós? Eu já disse várias vezes que os favores que as pessoas nos prestam são como que escritos em água, desaparecem rapidamente. Mas o que elas fazem contra nós é escrito em placas de pedra. Está sempre sendo lembrado. É de extrema importância que nos lembremos de que nada é esquecido realmente, a não ser os pecados perdoados, e que são encobertos pelo sangue de Cristo. Portanto, nossas orações são sempre lembradas. É muito importante a perseverança em oração. Não sabemos quanto tempo temos de orar para que Deus atenda a nossa petição. Para Daniel, sua oração ajudou o anjo Gabriel a vencer a oposição espiritual que se lhe defrontaria durante 21 dias. Deus ouviu sua oração, que foi registrada em sua conta.
Vemos em Lucas 11 as respostas que Jesus deu a seus discípulos, quando estes lhe pediram: ensina-nos a orar. Como respostas, ele contou-lhes uma história. Um homem pede a um amigo que lhe empreste 3 pães. O homem chegara numa hora bem inoportuna, de noite, quando o outro já estava deitado. Contudo, ao insistir em seu pedido, e então Jesus explica: digo-vos que, se não se levantar para dar-lhe-os, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. LC 11, 8. Algumas de nossas petições precisaram ser repetidas muitas e muitas vezes até que venha a resposta. E a ordem que temos é para que perseveremos em oração, seja por causa de oposição espiritual ou por outra razão qualquer. Nunca desista de orar por um problema. O que terá acontecido se Daniel tivesse parado de orar após o 5º dia, ou após o 10º? Lembremos sempre que Deus é fiel. Ele atenderá nossas orações. Ele atenderá se orarmos sem esmorecer. Ore para que o saldo de sua conta de oração esteja fortemente a seu favor. A oração restaura a saúde. Apesar de todo o avanço da moderna ciência médica, as pessoas ainda sofrem com doenças e enfermidades. Dizem os médicos que as maiores causas de morte hoje em dia são as doenças do coração e o câncer. Afirmam também que a maioria dos nossos problemas físicos é provocada por estresse. As pessoas vivem atemorizadas, com medo de uma destruição e extermínio nuclear. As pressões que se tem hoje em dia estão afetando a vida de todo mundo, até mesmo nas regiões mais remotas. O que pode ajudar o homem do século XX a superar o estresse e as ansiedades que o atormentam? A resposta dessa pergunta não é nenhuma novidade, mas está sendo bastante esquecida na sociedade moderna. A resposta é a oração. Paulo escreveu o seguinte à igreja de Filipos: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. FP 4, 6,7. Nós, os crentes, temos uma escolha a fazer. Ou podemos ficar aflitos, ou então confiar em Deus. Podemos deixar que nosso coração e mente fiquem cheios das preocupações deste mundo, ou então podemos orar. Quais são os benefícios da oração? A oração atua sobre a causa e não apenas sobre os efeitos de um problema. Se a maioria de nossas enfermidades é causada por ansiedade, então a melhor maneira de se eliminar os sintomas que resultam da ansiedade é cuidar dessa causa, isto é, eliminar a ansiedade. Paulo revela aos Filipenses o segredo para se viver sem ansiedade: oração. Quando oramos, estamos colocando nas mãos de Deus o problema que nos deixou ansiosos, e pelas ações de graça, deixamos o problema nas mãos dele e não o pegamos de novo, resolvendo o problema da ansiedade. Com o tempo, a maioria dos sintomas simplesmente poderá desaparecer. Uma vida espiritual assim dará como resultado em nós uma paz que ultrapassa a nossa compreensão natural. Como agora estamos confiando totalmente no Pai Celeste, que é nossa eterna fonte de recursos, não temos mais que ficar temerosos. Podemos viver em paz. As pessoas do mundo não compreendem isso, pois lhes parecem tolice. Hoje, os homens querem fazer tudo por si mesmos. Somos a geração de eu cuido de mim. A última coisa que o homem do mundo quer é confiar em alguém, e principalmente em Deus. Por causa disso, muitos estão aí sofrendo de úlceras estomacais, ataques cardíacos e câncer, hoje mais que nunca. E, no entanto, todos podemos ter uma vida cheia de paz. Temos que entregar nossos problemas a Deus em oração, e assim podemos levar uma vida saudável. Nosso objetivo, nessa primeira parte, foi motivar o leitor a dedicar-se mais à oração. Você deve orar como nunca orou antes. Você sempre teve consciência de que precisava orar muito.
mas talvez não arranjasse tempo para isso. Estava por demais atarefado. Que outra razão eu teria para escrever um livro sobre a oração, se não fosse o interesse de levar todos a orarem mais? Eu não iria passar todos esses meses escrevendo, se fosse para você voltar a ser como antes, depois de lê-lo. Então Deus me orientou para que expusesse aqui várias ideias que podem motivá-lo a orar mais. Já vimos como a oração gera poder em nossa vida, e entendemos que precisamos de mais poder para enfrentar os novos ataques de Satanás, as táticas mais complexas que ele emprega hoje. Vimos também a razão dos ataques do diabo contra o povo de Deus. Abordamos também o modo de superar esses ataques. A oração também é a porta para uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo. Só aprendemos a atuar vivem com nosso dom depois que aprendemos a orar. Cada um de nós recebeu um dom espiritual, e precisamos aprender a pô-lo em prática. E o meio pelo qual aprendemos isso é a oração. Examinamos também o saldo espiritual que se pode adquirir pela oração. Nossas petições serão atendidas por meio da persistência em oração. A oração é o segredo para se conservar a saúde física. Que bênção é possuir boa saúde e não precisar ficar lutando pela cura. Todos nós fomos criados com o desejo de ter as coisas que sentimos que irão contribuir para o nosso bem. Mostrei aqui como podemos nos beneficiar da oração, tanto em nosso corpo, como na alma e no espírito. Agora, vamos passar à segunda parte deste livro, os 3 tipos de oração. Nessa parte, analisaremos cada um e a maneira como podemos utilizá-los com sucesso. Se não entendermos bem essas divisões da oração, talvez não compreendamos todos os textos que falam sobre ela. Porque algumas petições são atendidas prontamente, enquanto outras demoram tanto, porque devemos pedir a Deus certas coisas, quando Ele já sabe que precisamos delas.